Vamos lá, gente, falar sobre dinheiro, né? Tratar desse assunto que envolve aí o bolso de vocês e atrai total atenção, né? O nosso artigo 37, ele vai, sim, parar em alguns incisos, né? Inclusive sequenciados, tratando desse assunto tão interessante para a gente, que é a nossa remuneração, né? Remuneração essa que nós vamos ver espécies, limites, enfim, acumulação de cargos, tudo aquilo outro, para a gente poder conversar bem direitinho e entender essas regras constitucionais. Lembrando que o artigo 39, ele traz regras também específicas sobre remuneração, mas nós vamos conversar sobre ele na nossa aulinha específica, tá? Voltada para o artigo 39, porque vocês precisam alcançar certos conhecimentos aqui para a gente não estar pulando aí, atrapalhando a didática da nossa aula. Então, a gente começa falando de remuneração, mas lembrando que a gente ainda vai complementar esse assunto quando estiver abordando aí o artigo 39, que vocês vão ver que ao longo das nossas explicações ele vai ser bastante citado, tá certo? Mas a gente vai mesmo ter um momento certo, né, específico para falar sobre ele. Nossa aulinha vai começar então com o nosso inciso 10, tá? Que começa aí falando da remuneração. Lembrando, pessoal, o conceito, tá? Remuneração, ela vai envolver duas espécies. A gente pode ser remunerado por subsídio, parcela única, que é o artigo 39, parágrafo 4º, que o próprio inciso 10 já cita, né? Nos traz, parcela única que não vai exigir, que não vai permitir aí nenhum tipo de gratificação, nenhum outro tipo de abono, nem nada, no máximo uma indenização por hora extra, por exemplo, diária de viagem, alguma coisa assim. E nós temos uma outra espécie remuneratória que são os vencimentos. O vencimento não, é composto por uma parcela base e outras parcelas adicionais que a gente chama aí de gratificações, tá certo? Então são as duas formas remuneratórias do serviço público, vencimento e subsídio, tá? Em regra, né, nós vamos ter certas carreiras que são remuneradas por previsão constitucional através de subsídio, mas nada impede que outras carreiras possam ser remuneradas também por subsídio, tá certo? Então, começando a nossa conversa, a remuneração do servidor, então eu estou falando dos vencimentos, aquilo tudo que engloba, né, o vencimento de um servidor, como também a parcela única de subsídio. Okay? Então, a remuneração do servidor público e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, daquelas carreiras específicas, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, tem que ser através de lei, necessariamente. Observada a iniciativa privativa de cada caso. Como assim, Arsênia? Se for um cargo do judiciário, é o judiciário. Se for um cargo do legislativo, é o legislativo que inicia. Se for um cargo do executivo, é o executivo que inicia. Inclusive, pessoal, é matéria bastante cobrada em controle de constitucionalidade essa iniciativa privativa para alterar ou para fixar subsídios de carreiras. Por exemplo, a gente sabe que o artigo 96, segundo da Constituição, traz competências para os tribunais superiores fixarem aos tribunais inferiores, né, os seus subsídios. A gente sabe também que os tribunais de segundo grau fixam subsídios dos nossos membros do primeiro grau, isso no que diz respeito ao tribunal estadual, né? E aí a gente vai ter STJ, TST, TSE, enfim, fixando o subsídio dos demais e o STF para si, né? Essa ideia de fixação de subsídio por lei e de iniciativa privativa vai envolver diretamente o controle de constitucionalidade, no que diz respeito à nossa iniciativa, no que diz respeito ao nosso vício de iniciativa. Vício esse que é insuperável, inconvalidável, não tem como você ajeitar se a lei começou com vício de iniciativa, por mais que ela tenha sido sancionada, por mais que ela tenha sido aprovada, ela vai ser uma lei nula, tá certo? Então, essa ideia da observância da iniciativa privativa em cada caso pode ser uma matéria cobrada na literalidade, do jeito que está aqui no inciso 10, você não vai precisar se preocupar com nada, mas eu posso sim trazer um caso concreto e te perguntar aí regras claras de controle de constitucionalidade e de processo legislativo. Daí a necessidade de você pegar lá a nossa aulinha de processo legislativo, que eu falei lá do artigo 61, falei das iniciativas privativas que iriam existir, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do próprio Ministério Público, tá? Do próprio Tribunal de Contas da União, para você poder entender essa parte de iniciativa e não se perder numa questão envolvendo aqui o controle de constitucionalidade. No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, nós ainda vamos conversar. E eu vou voltar a essa matéria novamente, tá? Justamente para poder fazer com que você consiga visualizar esse vício de iniciativa, tá? Então, olha só podem ser alterados ou fixados por lei específica, observadas as regras de iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, tá?
Então, é aquela coisa, o Estado vai dar um aumento de tantos por cento. Acabou? Não dá para fazer tantos por cento para isso, para aquilo outro, né? Sempre na mesma data e sem distinção de índice. Inciso 11, importantíssimo, bastante discutido, conversado e falado. Eu vou te explicar o inciso 11, eu não vou ler esse inciso deste tamanho contigo agora, tá? Vou ler depois que eu explicar contigo. Então, vamos falar sobre o nosso inciso 11. O inciso 11, ele trata do teto remuneratório. Eu já falei do teto remuneratório quando eu estava conversando com vocês sobre o nosso poder judiciário, tá? Quando eu estava falando lá do nosso artigo 93. Eu vou retomar essa matéria nos termos do nosso inciso 11 do artigo 37. O teto remuneratório, ele tem que ser analisado em relação a cada ente federado e no que diz respeito a cada um dos poderes. Então, eu tenho o teto remuneratório da União, estados, Distrito Federal e municípios. E quando eu falo da União, eu falo de executivo, legislativo, judiciário, executivo, legislativo e judiciário, executivo e legislativo. Não tem judiciário nos municípios, né, gente? Please. Então, olha só. Teto remuneratório tem que ser visualizado por cada ente e cada poder exercido em cada ente, tá? Primeira regra, nós temos um teto geral, que diz respeito à remuneração, que é um subsídio, dos ministros do STF. Esse é o nosso teto geral, tá? Então, ninguém na União recebe mais do que o STF, nos estados e no município recebe mais do que o STF, ok? Na União, portanto, eu já tenho aqui claro, né, qual é o meu teto. É o próprio teto dos ministros do STF. Então, há uma coincidência de teto na União, porque eu vou ter, tanto para o Executivo, como para o Legislativo, como para o Judiciário, um teto geral, que são dos ministros do STF, um teto específico, que são dos ministros do STF, e que coincide com o teto geral da administração pública. Você vai já entender para que serve o geral. Olha aqui para os estados. Nos estados, ninguém no Executivo pode ganhar mais do que o governador. E o governador, por sua vez, não pode ganhar mais do que o ministro do STF, tá? Então, digamos que o ministro do STF ganhe 33 mil e o governador ganhe 20 mil. Ninguém no executivo daquele estado pode ganhar mais do que 20 mil. Fechou? No legislativo, todos os servidores do legislativo não poderão ganhar mais do que o deputado estadual. Tranquilo? E no judiciário, nenhum servidor do judiciário poderá ganhar mais do que o desembargador lá do TJ. O deputado estadual não pode ganhar mais do que o deputado federal, ele ganha 75%, e o deputado federal, por sua vez, não pode ganhar mais do que o ministro do STF. O desembargador do TJ, tá? Ele não pode ganhar mais do que o ministro do STF, muito embora ele esteja limitado aí a 90,25% dessa remuneração. Ele não pode ganhar igual, porque a remuneração dele, como a gente viu lá no artigo 93, inciso 5, inciso 10, ela tem aí uma variação no que diz respeito aos ministros do STJ e do STF. Relembrando, você já estudou isso comigo, o ministro do STJ, por que eu estou falando do STJ? Porque eu estou falando do desembargador do TJ, tá? Mas os ministros dos tribunais superiores, principalmente no que diz respeito ao STJ, que é o que nos interessa, ele ganha exatamente 95% dos ministros do STF. Fechou? Muito bem. O desembargador do TJ, ele pode ganhar até 95% do ministro do STJ, que, matematicamente,
vai dar aí 90,25% dos ministros do STF. Então, esse é o máximo que ele pode receber, tá? Eu estou juntando aqui artigos da Constituição para vocês. Então, esses servidores do Judiciário Estadual não podem receber mais do que o desembargador. E o desembargador não recebe mais do que o ministro do STF. Ficou claro? Detalhe, tá? Nós vamos ver já já que nós temos um parágrafo no artigo 37 e nós temos também um dispositivo lá no artigo 39 que vai permitir que os estados criem na sua Constituição Estadual ou na sua lei orgânica, nesses dois diplomas, um teto único, que seria igual, tá, à remuneração do desembargador do TJ. Do mesmo jeito que a União tem o teto único do STF, a Constituição Estadual de um Estado, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, pode trazer nas suas disposições a previsão de um teto único, excepcionando esse inciso 11 que a gente está vendo, que teria um teto para cada um dos poderes. Então, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica poderiam trazer esse teto único, que seria necessariamente, tá, a remuneração do desembargador do TJ. Mas tem que trazer aí essa previsão constitucional ou na Lei Orgânica, ok? Detalhes. Eu estou falando de executivo, de legislativo e do judiciário, mas existem as chamadas funções essenciais da justiça, que nós já conversamos, também falamos sobre elas. As funções essenciais da justiça, elas não fazem parte do judiciário, nem do legislativo, nem do executivo, onde elas estariam remuneradas, tá? O Ministério Público, eu vou colocar aqui de rosa, o Ministério Público, ele está aqui, ó, equiparado ao judiciário, justamente porque nós temos previsão constitucional equiparando o Ministério Público às garantias do Poder Judiciário. Então, por força dessa equiparação, a gente vai ter aí o Ministério Público tendo essa remuneração, né, por força da Constituição, a desembargador do TJ, tá? O Ministério Público Estadual. Cuidado com o que eu estou falando para vocês. Estou dizendo que a Constituição prevê essa equiparação. E eu disse para vocês que eu não posso equiparar espécies remuneratórias. Aqui, ó, para ninguém mais na frente está me fazendo. Mais na frente eu vou falar para vocês que eu não posso fazer equiparação de espécies remuneratórias. Só para a gente poder entender, tá? Eu não posso fazer isso através de lei. Se a Constituição excepciona, eu tenho que compatibilizar essas regras. E aqui eu tenho uma equiparação. Ministério Público Estadual com o desembargador, com o Judiciário Estadual, tá? Então, se o teto do Judiciário Estadual é o desembargador do TJ, o teto do Ministério Público Estadual também vai ser o desembargador do TJ. Fechamos? Nós temos aí outras duas funções essenciais à Justiça. Defensoria Pública, que agora, tá? A Defensoria Pública Estadual está equiparada também ao TJ. Então, eu tenho essa equiparação aqui constitucionalmente, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui com o Ministério Público. Eu tenho essa equiparação aqui também constitucionalmente trazida à Defensoria Pública Estadual. Então, eu vou ter também um teto remuneratório para a Defensoria Pública Estadual no Judiciário Estadual, tá certo? E como eu estou falando aqui de coerência, né, obviamente, se a função essencial de justiça do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual estão com um teto remuneratório no Judiciário, nós também vamos ter aqui uma equiparação para as Procuradorias Gerais do Estado. Também vão estar aí equiparadas, né, digamos assim, ao teto remuneratório do Judiciário. Então, nenhum procurador do Estado ganha mais do que um desembargador do TJ, nenhum defensor público pode ganhar mais do que o desembargador do TJ e nenhum Ministério Público pode ganhar mais do que o desembargador do TJ. E, por sua vez, o desembargador do TJ não pode ganhar mais do que o ministro do STF. Por força lá do nosso artigo 93, a remuneração dele é no máximo 90,25% desse membro do STF. Fechamos? Só mais um detalhe, pequeno, tá? Essa equiparação ao judiciário são para as funções em si. O promotor e o procurador de justiça no Ministério Público, o defensor público na Defensoria Pública e o procurador do Estado na Procuradoria do Estado, tá certo? Os cargos administrativos, aquela secretária, o analista, aquele que está, o técnico, tá? Que está atuando no Ministério Público, que está atuando na Defensoria Pública, está atuando na Procuradoria. Esse pessoal, eles irão ter como teto o governador.
Calma, 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 vamos entender. Assim, tu está me dizendo então que a função essencial à justiça vão se deparar com 2 tipos de teto? Sim. No âmbito dos estados, as funções essenciais à justiça, no que diz respeito aos cargos das funções essenciais à justiça, tem como teto o Poder Judiciário. E o serviço de apoio, aquele serviço administrativo, técnico, vai ter como teto o Executivo Estadual, ou seja, o salário do governador. Eu tenho essa diferenciação, tá certo? No que diz respeito aos cargos, é o Judiciário. No que diz respeito ao serviço de apoio, é o Executivo. É isso que você tem que ter na sua cabeça, tá certo? Apoio, teto é do Executivo e os cargos das funções essenciais da Justiça, o teto aí é o Judiciário. Fechamos? Muito bem. Finalizamos aqui a parte de estados. Municípios. O teto do Executivo é o do prefeito e o teto do Legislativo é o do vereador. Lembrando que lá no meu artigo 29, esse município ele vai ter uma série de limitação na parte de remuneração, tá? Do seu pessoal. Eles não vão poder, por exemplo, gastar com folha de salários mais do que 95% da receita do município. Se o município é de tantos mil habitantes, tem limitação de tantos por cento na receita, enfim. Eu tenho uma série de limitações, tá? Da mesma forma como a gente está vendo aqui o deputado estadual para o deputado federal, o desembargador para o STF, eu também tenho essas limitações. No que diz respeito ao município, também haverá essas limitações, mas realmente no que diz respeito a teto, executivo é do prefeito, legislativo é do vereador, tá certo? Outra observação, para a gente finalizar e você conseguir aí respirar. Outra observação, tá certo? Esse teto, ele vai se relacionar com a parcela chamada de vencimento, tá? Com aquilo, vamos colocar assim, que seja remuneração do governador. Vamos colocar aqui, tá? É a remuneração. Ok? Vamos dizer que o meu governador ele receba como remuneração por serviço prestado R$20 mil. E ele tem uma verba de gabinete de R$200 mil, um auxílio gasolina de R$30 mil, um auxílio passagem de R$60 mil, um auxílio paletó de R$10 mil e por aí vai. O teto do executivo estadual vai ser a remuneração do governador, que é R$20 mil. O teto geral que a gente tem na administração pública é a do ministro do STF. Se eu não me engano, está aí em torno de R$34, R$36 mil. Essa remuneração, pessoal, é uma remuneração do ministro do STF no desempenho da sua função direta. A par disso, ele vai ter verba de gabinete, ele vai ter auxílio moradia, ele vai ter uma série de outras verbas que são chamadas de verbas indenizatórias. Essas verbas indenizatórias, elas não são levadas em consideração para a fixação do teto. Verba indenizatória, elas ficam por fora. Elas não se submetem ao teto. Então, se eu sou um juiz estadual e a minha remuneração está limitada ao desembargador do TJ. O desembargador do TJ ganha 30 mil. Eu sou um juiz estadual e ganho 25. Mas eu tenho aí uma verba indenizatória de moradia, eu tenho uma verba indenizatória de hora extra, eu tenho uma verba indenizatória de viagens, que somam aí em torno de R$15 mil. Eu vou receber os meus R$25 mil, R$23 mil, não sei quanto foi que eu dei para vocês, somada com tudo isso daí. Não vai incidir no teto. O teto, ele é remuneratório. Parcelas indenizatórias estão fora, tá? Então, OBS, remuneração apenas, não inclui indenização. Ou, né, o termo técnico, parcelas indenizatórias. Não estão incluídas aí nesses cálculos. Fechamos. Deu para a gente respirar. Então, dando aqui uma geral para vocês não se perderem. Teto remuneratório diz respeito à remuneração máxima que um servidor público pode receber. O geral é a remuneração do ministro do STF. Na União,
tanto executivo como legislativo como judiciário, se submetem à remuneração do ministro do STF. Estados e Distrito Federal podem adotar um teto único, que estaria previsto na sua Constituição do Estado, na sua Lei Orgânica Municipal, e que seria aí a remuneração do desembargador do TJ. No entanto, a Constituição prevê um teto que não é único. Para o Executivo é o governador, para o Judiciário é o desembargador do TJ e para o Legislativo seria o deputado estadual. Os servidores desses poderes estariam submetidos a esses tetos específicos. As funções essenciais da Justiça e estaduais se submetem ao teto remuneratório do Judiciário Estadual. E os cargos de apoio dessas funções essenciais da Justiça ao teto remuneratório do Executivo Estadual. Municipais, eu tenho no Executivo o teto do prefeito e eu tenho no vereador o teto do Legislativo, tá certo? Fechamos tudo lindo, você está sabendo tudo, agora você já sabe quanto que você pode ganhar, né, no máximo. Então, pessoal, olha só, vencimento e subsídio são remuneração, que estão submetidas às remunerações, né, que servem aqui como teto. Parcelas indenizatórias estão por fora e elas podem sim ser pagas para quem recebe vencimento, como para quem recebe também subsídio. E aí é um pulo do gato, porque a gente fala que subsídio é uma parcela única. E aí você pensa, se é uma parcela única, não pode ter outras parcelas remuneratórias. Indenização não remunera, tá? Indenização é como se eu estivesse aí compensando. Não é remuneração. Se não é remuneração, pode haver parcelas indenizatórias no subsídio. Vencimento sempre tem outras parcelas, subsídio não tem outras parcelas remuneratórias. Em ambos, podem haver parcelas indenizatórias. Fechamos? Lindo, perfeito. Voltemos para ler o inciso 11. Então, vamos lá, olha só. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos estatutários, funções e empregos públicos, que são os seletistas, da administração direta, estados, municípios, né, Distrito Federal e União, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A SENA, então, não entra em empresa pública, sociedade de economia mista? Entra. Já já eu te mostro o que entra. Dos detentores também de mandado eletivo, tá? Todo mundo. E dos demais agentes políticos e os proventos, então não é só a remuneração, pensões, benefício previdenciário ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza remuneratória, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie, não poderão exceder o subsídio, remuneração, tá? Mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Aplicando-se teto geral. Como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador. No âmbito do poder executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do poder legislativo. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Entendemos? Tudo aquilo que eu falei contigo, a gente está resumindo aqui, com outros detalhes. Já que você estudou lá, leu aqui, conseguiu entender, vai mais um detalhe. O que acontece com o meu ministro do Supremo Tribunal Federal, que é teto geral? Ninguém pode receber mais do que ele, e nem ele pode receber mais do que ele. Se a própria Constituição obriga que ele assuma um cargo, por exemplo, como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, olha só,
Eu tenho um membro do Ministério, eu tenho um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente, na verdade, que vai ser presidente do Conselho Nacional de Justiça. A remuneração dele é o teto, ninguém pode receber mais do que ele. Mas a Constituição manda ele acumular aquela função de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ele vai trabalhar de graça? Não. Porque não é besta? Não, não é por isso. Por conta de um princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. A administração pública não pode usar de uma mão de obra de forma ilícita. Toda mão de obra precisa ser remunerada. E o presidente do STF precisa ser remunerado pelo seu cargo no CNJ. Excepciona-se, portanto, e ele vai acumular as duas remunerações. E aqueles outros ministros, Arsênio, que estão lá no TSE, aqueles três do STF que precisam ir para o TSE, né? A gente tem também lá na Constituição, dizendo que 3 ministros serão do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Então, estou obrigando 3 ministros do STF a irem para o TSE trabalhar. De graça? Jamais. Vão receber também aí uma acumulação e não vai incidir no teto, tá? Ah, Arsênia, mas isso é injusto. Gente, questão de justiça não está aqui para a gente discutir, mas veja se você é obrigado a assumir um cargo e vai trabalhar de graça, né? Ninguém gosta de trabalhar de graça, nem os ministros do STF. E outro detalhe, só para você conseguir aprofundar e na hora da prática não estar se confundindo. O Supremo Tribunal Federal teve que regulamentar isso daí. O STF, a Constituição fala o ministro do Supremo, só que o STF ele deu um plus. Ele falou assim, ó, a remuneração que vai servir como teto não é a do ministro qualquer, é do ministro presidente, aquele que já está recebendo o salário, né, o subsídio de ministro do STF, mais a função de presidência, tá certo? É esse a mais da presidência que vai servir como teto geral. Pensou-se dessa forma, tá certo? Então, eu acho que vocês estão com tudo aqui sobre teto, tá? Revisando aqui tudo. É isso daqui que a gente precisa, que a gente precisa ver sobre teto. Só corrigindo aqui, pessoal, aqui é teto único, tá? Desculpa. Estava falando aí, separando aí o do judiciário, corrijam aqui. Aqui também é, tá? O próprio prefeito. Tanto o executivo como o legislativo vão ter aqui o teto do executivo como teto geral. Bom, a gente está vendo aqui, então, tudo sobre teto, jurisprudência, artigo da Constituição, estamos compatibilizando com o 93, tá certo? E envolvendo aí a leitura desse inciso 11. Inciso importantíssimo para você entender, isso aqui é cobrado em prova, tá? E para a tua vida também, né? Para tu estar sabendo aí para onde é que tu vai, quem está te pagando e até o que você pode receber. Arsênia, quando eu estiver acumulando cargos, quando eu estiver acumulando aposentadoria, chego já lá. A gente vai conversar sobre isso daqui, mas de antemão já te digo que incide o teto remuneratório, tá certo? Até já. A gente conversa mais aí sobre dinheiro, tá? A próxima aula ainda envolve dinheiro. Vamos lá, até já já.